Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. Muito bom dia, amados irmãos e irmãs. Hoje, quarta-feira, dia 31 de março, estamos na Semana Santa e amanhã vivenciaremos o Tríduo Pascal. Iniciamos o nosso momento evocando a Santíssima Trindade, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Que Deus encontre em nosso coração um terreno bom para acolher a palavra de Deus com humildade, pedindo ao Espírito Santo que nos conduza nesse momento. Ouçamos o Evangelho do dia. Naquele tempo, um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os sumos sacerdotes e disse: Que me dareis se vos entregar Jesus? Combinaram então 30 moedas de prata. E daí em diante, Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Jesus respondeu: Ide à cidade, procurai certo homem e dizei-lhe: O mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa em tua casa, junto com os meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, Jesus disse: Em verdade eu vos digo, um de vós vai me trair. Eles ficaram muito tristes e, um por um, começaram a lhe perguntar: Senhor, será que sou eu? Jesus respondeu: Quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. O Filho do Homem vai morrer, conforme diz a Escritura a respeito dele. Contudo, ai daquele que trair o Filho do Homem. Seria melhor que nunca tivesse nascido. Então Judas, o traidor, perguntou: Mestre, serei eu? Jesus lhe respondeu: Tu o dizes. Amados irmãos e irmãs, vamos meditar o Evangelho desta quarta-feira da Semana Santa, onde a Igreja nos propõe meditar o Evangelho de Jesus segundo Mateus e aborda a traição de Judas, um dos discípulos de Jesus, que estava participando da ceia com Jesus e os outros 11. Poderíamos dizer que estava na missa, mas o seu coração não estava em Deus. Não estava voltado para as coisas do alto, mas para as coisas deste mundo. Poderíamos até nos questionar: será que hoje, dentro da igreja, não existe pessoas assim? Estão na ceia com Jesus, participando da Eucaristia, aprendendo com Ele, mas agindo com desonestidade, sendo corrupto, pessoas falsas e hipócritas que no fundo só estão ali por algum interesse. E muitas vezes com malícia e enganação. Gente que não está disposta a mudar de vida. Defendem ideologias contrárias aos ensinamentos de Jesus. Resumindo, vivendo uma vida no pecado, se condenando, mas achando que está tudo bem. É como alguém que comunga em pecado mortal, por exemplo, cometendo o pecado do sacrilégio. São, na verdade, demônios trajados de anjos. Padre, isto é tão forte, pois é.
realmente é o que acontece. Judas vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Um dos escolhidos de Jesus, veja só. Hoje seria um de nós, padres, que somos discípulos de Jesus. Porque a princípio Jesus escolheu os 12. Veja que na ceia estava 12. O que Jesus tinha escolhido. Escolheu porque ele quis estes 12. E veja que um deles traiu Jesus. Poderia ter sido diferente, mas somos humanos, frágeis, e Deus respeita a nossa liberdade. E Judas o vendeu praticamente por 30 moedas de prata, que é uma cifra simbólica, digamos assim. O tesouro de Judas era insignificante, comparado ao valor maior que é Deus. Certa vez Jesus disse: onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. No livro do Êxodo estava previsto o preço de um escravo, 30 moedas. Então, não foi à toa a escolha dessa cifra. Judas vendeu Jesus pelo preço de um escravo. Na carta aos Filipenses, Paulo escreveu que Jesus não se apegou à sua condição divina, mas esvaziou-se, tornando-se homem e servo, e fazendo-se obediente até a morte de cruz. Ele abaixou-se à condição de servo, de escravo. O evangelista João, ao narrar a ceia da Páscoa, narrou que Jesus lavou os pés dos seus discípulos. Era o escravo que lavava os pés dos seus senhores e das visitas. Judas e os homens do templo acertaram, mesmo sem querer. Jesus fez-se servo, escravo, e o seu serviço maior seria dar a sua vida por nós. Veja que do mal Deus tira um bem. Como diz Santo Agostinho, Judas livremente optou pelo mal. Das pequenas infidelidades, o pecado tomou uma proporção muito maior. É como um pecado capital. Começa com uma pequena mentira e depois a pessoa fica escrava do pecado. E assim o mal toma posse de sua vida. Às vezes a pessoa diz, não, é só uma mentirinha, uma pequena mentira, mas aí vai aumentando, vai se tornando um vício. É como outros pecados. Trair Jesus por causa dos bens deste mundo. A ganância pelo dinheiro levou a cegar para a graça de Deus. Preferiu o bem material ao invés do bem supremo e transcendente. Perdeu a oportunidade da vida eterna. Sua alma estava entregue ao demônio. Amados irmãos e irmãs, quando o nosso coração está fechado para a graça de Deus, não importa se estamos em algum lugar de oração, de devoção. É como se estivesse participando da missa, apenas de corpo presente, mas a alma vagando, tramando muitas vezes o mal ou pensando mal de algo dentro da igreja, naquele ambiente de oração. Maquinando mal contra alguém, tendo maus pensamentos, embora presente. Repito, num ambiente de oração. E veja a atitude de Jesus, que poderia ter denunciado, julgado, que é o que acontece muitas vezes. Olha, para que eu vou à igreja rezar? Ó, fulano de tal, numa vida desmantelada, uma vida desregrada moralmente, está lá na igreja. Não cabe a nós julgarmos. Deus nos dá uma oportunidade, espera a nossa conversão. Por isso que este tempo é propício
este tempo que estamos vivenciando da Quaresma. A cada dia Deus nos dá uma oportunidade. É o hoje de Deus, é o Kairos. Nós estamos em processo. Precisamos do homem perfeito, que é Deus, que é Jesus, para que possamos, para que a nossa vida seja transformada. Jesus não apontou o dedo, agiu de forma muito paciente e Deus sabe tudo, sabia das suas tramas, das suas ações maléficas, mas o deixou livre para escolher. Assim como cada um de nós somos livres para acolher a vida ou recusar. Ou a gente se salva ou a gente se perde. Deus é misericordioso, mas é justo. Por isso que está nos mostrando o caminho da salvação para aqueles que quiserem ser salvos. O caminho passa pela cruz, pela doação de vida, pelo serviço ao outro. Por isso devemos nos esforçar para não atraiçoar Jesus. E aí devemos nos perguntar: será que eu já escolhi quais os pontos que eu preciso mudar na minha vida? Eu tenho cometido pecados mortais, veniais, capitais? Fazer um bom exame de consciência, uma revisão de vida. Se perguntar quais são os meus propósitos de emenda para esta Quaresma. Quaresma que termina agora na Quinta-feira Santa, amanhã, portanto. Por isso vamos pedir ao Senhor, livra-nos, Senhor, de agir como Judas Iscariotes. Dai-nos a graça de acolher o teu amor e de imitar a tua paciência e a tua fidelidade para com os pecadores. Que através da ferida do teu coração possamos ser introduzidos, estabelecidos para sempre na comunhão do teu amor. Que Deus nos conceda esta graça. E eu quero pedir ao Senhor a bênção de Deus para todos vocês que me acompanham. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Salve Maria!